missão é a verdade, com amor e a caridade. Umbanda, salve o centro de Umbanda, caminho Jaruã. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Cuca, o Centro de Umbanda Caminho Jaruanda, uma casa de Pai Joaquim de Angola, de Vovó Cambina da Cachoeira, uma casa de São Francisco de Assis. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vamos falar hoje de Obaluayê, da força desse orixá de transformação, desse orixá de medo, desse orixá de mistério. Antes da gente iniciar o vídeo de hoje, vou relembrar que já no nosso canal possuímos 3 vídeos. O primeiro feito pelo nosso pai Gregório, que conta perfeitamente toda a essência e o fundamento dessa energia. Depois tivemos um outro vídeo de nossa irmã Ângela também, que também fala muito de Obaluayê, de Omulu e das características dos filhos. No vídeo que foi feito por mim também no ano passado, eu falei um pouco de Omulu, de Obaluayê, e também falei sobre o sincretismo com São Roque. Hoje a gente vai abordar uma diferenciação, vamos explicar dúvidas que são comuns à imensa maioria das pessoas que tentam compreender a força desse orixá. Primeiro, a gente já entende que Atotô, silêncio, ele está entre nós, já traz um pouco desse respeito, que infelizmente em muitas casas é transformado em medo, em pavor, em pânico. O orixá Chapanã, lá na África, que era o orixá da peste, o orixá da doença, que não devia ser dito, ao ter migrado juntamente com os negros para o nosso país, para o nosso continente, ele trouxe diversas variações. E a gente vai falar da Umbanda. A gente está falando da Umbanda que a gente pratica no Cuca, da Umbanda que está fundamentada pelo Caboclo das 7 Encruzilhadas. Então houve uma simplificação nessas qualidades de orixás, nessas diversas características. Ainda que o Omulu represente o velho e o Obaluayê represente o jovem, a gente vai compreender que para a Umbanda são as mesmas energias, é o mesmo orixá. A diferença se dá muito também na manifestação mediúnica e no trabalho desses espíritos junto à sua missão na espiritualidade. A gente sabe que o Omulu, que o Obaluayê, ele é responsável pela vida e pela nova vida. Ele é responsável pela encarnação e também é responsável pela desencarnação. Então, espíritos que têm essa missão na sua vida, eles estão distribuídos nessa vibração. Lembrando que a força dos orixás é uma emanação divina. Na Umbanda, a gente também não acredita em diversos deuses. Então, a força de Omulu, a força de Obaluayê, é a força da emanação divina, dessa energia que vai vibrar nessa área da atuação do mistério da vida, do mistério da reencarnação, do mistério da vida dos animais, da fauna, da flora, dos pontos da natureza. Então essas emanações divinas são distribuídas e foram simplificadas por Pai Antônio nas 7 linhas de Umbanda original, que lá era chamado de linha das almas, que depois, com o passar do tempo, a gente foi expandindo um pouco, chegando até as 9 linhas que hoje são trabalhadas e são compreendidas na maioria dos terreiros e principalmente na nossa casa no Cuca. Quando a gente pensa na força de Omulu, na energia de Omulu, na energia da cura, a gente vai pensar que as dores, as doenças, as enfermidades, sejam elas do espírito, sejam elas físicas ou mentais, elas fazem parte do processo da misericórdia divina em nos permitir a transformação. As dores são, na sua imensa maioria das vezes, o último recurso de nosso Pai Maior para que nós possamos mudar o rumo da nossa vida. E aí a gente vai pensar nas flores de Obaluayê, nas pipocas. A gente vai pensar que elas, ao serem aquecidas, elas vão reagir de diversas formas. Há pipocas que não estouram, há outras que com pouco calor já se transformam naquelas pétalas maravilhosas, há outras que estouram um pouco, há outras que estouram nada ou quase nada. Portanto, a ação dos elementos externos na nossa vida vai também encontrar ressonância na forma como vemos a nossa vida, como nós atendemos à compreensão dessas dores. Então, quando a gente pensa também ainda nas flores de Obaluayê, a gente vai pensar
nessa metáfora da transformação como sendo uma transformação de dentro para fora. A gente vai ver aí no vídeo que a gente vê que a pipoca ela começa a estourar de dentro para fora, até ela se transformar num ser novo. Era um milho duro, que não era possível ser comido, até se transformar numa pipoca maravilhosa, que é amada talvez universalmente. Essa transformação de dentro para fora, ela recebe inputs, ou seja, recebe informações exteriores, como é o caso do calor na pipoca, como pode ser uma manteiga, como pode ser um óleo, como pode ser a pipoca feita para o Mulu com a areia da praia. Esses inputs se misturam nessa qualidade e vão fazer com que a gente reaja. Quando a gente compreende a transformação dessas dores e quando a gente entende que somos corpos e corpos temporários e que as mazelas físicas vão morrer com o corpo, seja esse corpo formoso, livre de doenças, ou seja ele enfermo, ele vai voltar para a terra. Ele vai voltar para o Senhor da terra. Ele vai voltar para o Senhor da calunga. Então a gente vai pensar que as doenças talvez sejam o último alarme, a última possibilidade que a espiritualidade, através da misericórdia divina, nos traz para a nossa vida. Existem diversos tipos de doença. Existem as doenças kármicas que nós já trazemos de outra vida e existem as doenças que são resultado das nossas atitudes hoje, nesse momento. A imensa maioria das dores que sentimos, das aflições que sentimos, elas são resultado das nossas ações. Então que a força de Obaluayê nos permita, ao encontrarmos a possibilidade da dor, compreendermos que esse processo de cura é um processo de autocura. Porque a medicina, os remédios, os banhos de erva, os chás, tudo aquilo que a gente recebe, as águas fluidificadas, elas são entregues. Pessoas com dores similares, com doenças similares, algumas são curadas, outras não. Tem a questão do nosso merecimento, mas tem a questão da nossa fé, do nosso entendimento, da nossa busca interna em compreender que aquilo pode ser revertido. Então, se o meu irmão está passando por um momento de doença, de dor, de aflição, reze sim para o Mulu, para o Obaluayê. Peça ajuda dos seus falangeiros, dos nossos amados pretos e pretas velhas, e também daqueles falangeiros que vibram sem trazer o dom da palavra, mas que trazem o dom da cura, dessa transformação. Que a força de Omulu, de Obaluayê, possa estar junto de cada um de nós, trazendo a possibilidade de reescrever a nossa história, de transformar lágrimas em sorrisos, de transformar dores em felicidade, de transformarem as doenças que poderiam ser motivos de medo, de aflição e de pânico em oportunidades de automelhoramento e de autocura. Que a gente possa terminar essa encarnação nos curando de todas as mazelas que a gente traz no nosso corpo perispiritual ao longo das nossas encarnações pretéritas. E que a gente, ao terminar essa vida, possamos ser melhores do que iniciamos. Atotô, meu velho. Salve meu pai Omulu. Salve meu pai Obaluayê. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Muito axé.